Olá, pessoal! Nesta aula, a gente vai ver um pouco sobre os antecedentes que contribuíram para que o segundo reinado se institucionalizasse. Vale salientar que na história nada se dá como coisa em curso ou por acaso. Logo, para a gente falar do período do segundo reinado, que vai de 1849 até 1889, a gente tem que levar em consideração uma série de fatores que contribuíram para que ele acontecesse. Então, nesta aula, a gente vai ver de maneira bem incipiente, ou seja, de maneira bem rápida, quais foram esses antecedentes, de que forma isso contribuiu para que o segundo reinado se institucionalizasse um pouco tempo depois e a importância disso para a gente entender esse período na história do nosso país. Então, para a gente falar sobre segundo reinado, república, a gente tem que levar em consideração que são acontecimentos que se dão simultaneamente, ou seja, um atrás do outro, e dessa maneira um vai sofrer influência do outro e assim consequentemente vai influenciar no que nós chamamos de período histórico. Então vamos lá. Por que então, nessa imagem aí, já a gente vai falar sobre segundo reinado, mas por que nessa imagem a gente tem uma caricatura ou um desenho de Dom Pedro I? A gente tem a figura de Dom Pedro II, criança, e a bandeira do Brasil imperial, porque um assunto está intimamente ligado ao outro. Não tem como nós falarmos de segundo reinado sem entendermos a influência que se deu o primeiro. E para falar da influência do primeiro, consequentemente a gente tem que lembrar a figura de Dom Pedro II, de Dom Pedro I, desculpa. Dom Pedro I, que é o primeiro regente do Brasil, é pai de Dom Pedro II. Dom Pedro I, então, vai, aí nós vamos ver nos slides seguintes, proclamar a independência do Brasil lá em 7 de setembro de 1822, e isso vai estar intimamente ligado a um acontecimento de 22, vai influenciar um acontecimento em 1849. Então, percebam que nada se dá assim do acaso. A gente estuda de forma fragmentada para melhor a gente assimilar, mas no mais, a grosso modo, a história se dá assim, ó, de forma cíclica, aleatória, e a partir desses movimentos é que ela vai chegar a um ponto. Então, por isso que nessa imagem inicial eu coloquei essas três figuras simbólicas que vão estar ligadas a acontecimentos posteriores. Ó, o primeiro reinado. O que foi esse primeiro reinado? O primeiro reinado, ou primeiro império, o primeiro monarca do Brasil, se dá lá em 1822, esse primeiro momento aí de independência da então colônia de Portugal, se dá quando Dom Pedro I, lá em 7 de setembro de 1822, proclama a independência do Brasil. E Dom Pedro I, neste momento, vai separar com essa sua tomada de posse do território, ele vai separar o território, que no caso era colônia de Portugal, da metrópole. E essa independência vai acarretar uma série de mudanças na estrutura política, na estrutura geográfica do nosso país. Essas mudanças políticas estruturais vão influenciar na forma como as pessoas que aqui viviam se veem. A gente diz na história que esse é um dos primeiros momentos importantes nessa formação do Estado-nação, nessa ideia de um lugar de fato de pertencimento. Então, não era mais a colônia de Portugal, não estava sobre o jugo português, agora era um lugar independente, que devia ter suas características próprias e, consequentemente, um povo que tinha não mais lealdade, que não devia mais lealdade
à metrópole, mas sim às suas próprias, ao seu próprio território, lugar geográfico. Então, o que é que acontece? Aí Dom Pedro I proclama a independência lá em 1822, só que passa todo um processo, não se dá assim, ó. Proclamou a independência, o país está independente e não, tem toda uma mudança. Lembra quando eu falei de mudança na estrutura? Então, a estrutura política do Estado, que antes era português e agora era uma nação, a nação brasileira, ela vai também precisar passar por algumas adaptações a essa nova realidade. Uma dessas adaptações que a gente pode citar é a criação da Constituição de 1824. Pessoal, nada se dá como coisa em curso na história. A Constituição de 1824, ela é instituída através de Dom Pedro I, mas ela vai influenciar diretamente quando se dá o golpe da maioridade, que a gente vai estudar posteriormente. Então, observe, nessa imagem aqui, a gente pode ver a capa dessa Constituição com o brasão da monarquia, que estava ligado para mostrar esse poder centralizador, que a partir de então o imperador teria. Então, o que foi a Constituição de 1824? A Constituição foi a criação de um conjunto de leis que iria nortear, ou seja, organizar a forma como a estrutura política do nosso país iria, que estava agora se formando enquanto Estado-nação, como esse país deveria estar instituído, deveria ser regido. Quem mandava, quais eram os poderes que deviam existir, quais as funções desses poderes. Então, gente, tudo isso aí, quando o nosso país ele está se consolidando, o que é consolidar, professora? Quando ele está se formando de fato enquanto país, não tirando aquela ideia de colônia, a Constituição é um elemento importantíssimo como um dispositivo para que a organização política fosse, de fato, agora instituída. Mas isso, pessoal, isso acarreta uma série de problemas, porque ao mesmo tempo em que era uma Constituição que tinha um viés, que tinha um olhar ou apresentava ter um olhar liberal, ela também era centralizadora. E eu acho que, assim, posso até dizer que um dos grandes problemas, e a partir do qual o primeiro reinado chega ao fim, se dá com toda essa centralização que o poder imperial, que o poder moderador passa a ter quando se cria ou cria-se essa Constituição. Então, e aí, professor, era um governo liberal, não era um governo liberal? Esse é o grande dilema desse governo e uma das características que leva ao seu fim. Enquanto ele cria o poder moderador para concentrar nas suas mãos todas as decisões, ele diz assim, não, é um governo liberal porque as decisões elas não são tomadas de forma única, não apenas pelo imperador, mas consultando todos os outros poderes. Ao mesmo tempo que ele diz isso, o poder moderador era o responsável por dar a decisão final. Então, se o poder moderador, que era exercido pelo imperador, fosse oposto a qualquer outra decisão, a decisão não seria acatada. Então, é por isso que se tem essa discussão desse caráter no governo de Dom Pedro, nesse primeiro reinado, se trata-se de um governo liberal ou um governo autoritário. E é uma discussão que a gente sabe, nós da história falamos, que é uma discussão meio que já
encerrada, tendo em vista que as atitudes, os documentos da época mostram é que era um governo totalmente autoritário, que mesmo prometendo ser liberal e defender os interesses locais, ele vai ter outras posturas, o que vai acarretar com insatisfação. Então, ao dissolver a Assembleia Constituinte, esse movimento vai acarretar uma série de insatisfação. Aí a gente pode citar o caso de Pernambuco, quando vai se ter um movimento lá de reivindicação, antes mesmo da proclamação da independência, em 1821, antes mesmo esse movimento vai mostrar, olha, a gente não está satisfeito com essa centralização do governo imperial aqui, não. A gente quer também ter autonomia para sermos representados por nós mesmos e ocupar os cargos aqui da colônia. Então, quando acontece a dissolução da Assembleia Constituinte, Pernambuco, que antes mesmo da proclamação da República, a província de Pernambuco já mostrava essa insatisfação por essa centralização do poder de decisões nas mãos dos portugueses. Então, a Confederação do Equador, que vai acontecer em 1824, e tem como principal local a Pernambuco, porque no mapa vocês podem observar aí, pessoal, as províncias que formaram a Confederação do Equador, o movimento eclode aqui em Pernambuco. Então, quando ele eclode, ele tem logo a adesão dessas outras províncias, a Paraíba, o Rio Grande do Norte, Ceará. E qual o objetivo da Confederação do Equador e por que ela é tão citada como um movimento dessas revoltas do período imperial importante? Porque lembra quando eu falei lá no início sobre se esse governo era autoritário, era liberal? A insatisfação por essa forma de governo ela foi tão nítida que os movimentos de resistência a esse governo começaram a aparecer. Então, a Confederação do Equador nada mais foi, ou tinha como objetivo, separar-se do território brasileiro para ter autonomia nas suas decisões, enquanto que o Sul tinha uma monocultura, o Norte tinha uma cultura diversificada de produção econômica e queria poder manipular a sua economia sem depender desse aval do império. Não tinha essa liberdade de comercialização, porque tinha que passar pelo aval ou ter o aval do império, do imperador. Então, começa assim, essas elites que dominam a economia política começam assim indispor, se a gente se separar do restante do país, a gente vai conseguir essa autonomia, vai poder comercializar com outros países e vai poder ter muito mais forma ou organização enquanto um Estado e nação do que como a gente está agora. Porque assim, é importante a gente pontuar uma coisa. A Confederação do Equador, ela tem influência pessoal lá de 1817. Lembra quando a gente estudou 1817 e vimos que foi um movimento ou uma revolta, uma insurreição que reivindicava liberdade para Pernambuco? A Confederação do Equador tem influências muito fortes dessa revolta que teve em 1817. Porque o que é que eles querem? Querem a sua autonomia para poder discutir politicamente, economicamente com outros países sem precisar do aval do centralizador do império. Então, por que a gente pontua
a Confederação do Equador como um antecedente histórico para que acontecesse o segundo reinado, porque é uma revolta que vai enfraquecer Dom Pedro I, vai mostrar a insatisfação das pessoas aqui no recém-criado Estado-nação e vai mostrar que o seu período de governo já vai chegando ao fim, ou que não tem tanta força quando tinha logo de início. Então é importante a gente pontuar movimentos importantes como a Confederação do Equador, tendo em vista essa necessidade de dizer, o Segundo Império não aconteceu assim, do nada não. Várias coisas influenciaram para que ele acontecesse. Aí nessa imagem eu trouxe a imagem do Frei Caneca, que foi um dos principais envolvidos nesse movimento. Ele esteve envolvido lá em 1817 como secretário, foi preso, passou 4 anos na Bahia, depois ele volta em 1821, ele também está envolvido naquele evento lá da dissolução da Constituinte, onde aqui em Pernambuco se dá essa revolta da junta governativa de Goiânia, e em 1824 ele está diretamente envolvido também com a Confederação do Equador. Vale salientar, gente, que o nome Confederação do Equador se dá porque pela proximidade do nosso estado ou dessa região com a linha do Equador. Então, Confederação por quê? Porque era a necessidade de que os revoltosos tinham de criar um lugar aos moldes de que eram os confederados americanos. Então, o nome, os envolvidos, eles tinham todo um olhar, uma logística para pensar como seria um Estado-nação. Não era assim nada aleatório, de forma aleatória, nada assim sem intenção. Tudo tinha um significado. Então eu trouxe a figura do Frei Caneca porque é uma figura importante da gente citar quando vai falar desse movimento aqui em Pernambuco. Ele está à frente de vários movimentos pela libertação. Também, né, essa influência que ele tem ao ensinar no convento de Olinda pode ser explicado, já que lá, nesse espaço, as ideias liberais vindo da Europa tinham grande espaço, na maçonaria em Itambé também, enfim. Aí a gente pode citar como outro fator a Guerra da Cisplatina, que vai de 1825 até 1828, que em síntese, pessoal, foi o quê? Foi uma disputa entre o Brasil e a atual Argentina pela posse dessa região que chamava-se Cisplatina, mas que é o atual Uruguai. Ela passou, inicialmente uma colônia portuguesa, mas depois passa, acho que no século XVIII, 1777, mais ou menos, passa a fazer parte do território espanhol. Só que, posteriormente, o Brasil começa a reivindicar com Dom João VI a posse daquela localidade. E essa reivindicação gera uma série de conflitos que ocasiona essa guerra. A Guerra da Cisplatina vai ocasionar um enfraquecimento ainda maior, uma crise no governo de Dom Pedro I. E lembre-se, todas essas crises desencadeadas pela insatisfação das pessoas aqui no Brasil, pela insatisfação com os custos da guerra, com a organização do Estado-nação, vai influenciar diretamente para a abdicação de Dom Pedro I posteriormente. O último episódio que a gente pode citar é a Noite das Garrafadas. E o que danado é Noite das Garrafadas? Se a gente for observar por essa imagem aqui, a gente vai concatenar, ou seja, vamos pensar que de fato tem a ver com garrafas, uma vez que o que foi? A insatisfação das pessoas aqui com os cargos que eram dados por Dom Pedro I aos portugueses, pela forma como os portugueses ainda detinham poder aqui, e essa predisposição ou inclinação do Pedro I para as coisas vindas da metrópole.
Então, a Noite das Garrafadas foi um embate o quê? Um confronto mesmo entre os portugueses e que detinham cargos no governo e que estavam festejando a chegada de Dom Pedro I. Dom Pedro I tinha saído, tinha feito uma viagem ao interior do Brasil e nesse regresso ele é acolhido de forma festiva pelos portugueses para exaltar os seus feitos e mostrar sua satisfação. Já os brasileiros, eles começaram a hostilizar. E o que é hostilizar? Começaram a destratar. E eles se enfrentaram e foi garrafa para tudo que era lado. E esse episódio, conhecido como Noite das Garrafadas, ele foi um dos últimos que acarretou para mostrar a Dom Pedro I assim, ó, além da morte de Dom João VI, né, e a reivindicação pelo trono português, mas esse que diz assim, ó, a sua condição de governo aqui está chegando ao fim. Você não tem mais o apoio das elites locais. Eles estão insatisfeitos e querendo mudança. Então é melhor você sair agora do que ocasionar uma situação ainda mais problemática e você perder o trono. Aí o que é que acontece? Se dá o fim do primeiro reinado. O primeiro reinado no Brasil, só recapitulando aqui, pessoal, para não esquecer, vai de 1822, quando Dom Pedro I vai lá em 7 de setembro e proclama o quê? A independência do Brasil. E termina em 1831, quando ele ali, sabe, dividido entre ficar aqui ou voltar para a Europa e reivindicar o trono português, porque o pai dele tinha morrido, Dom João VI tinha morrido, e a filha dele, que deveria, Dona Maria da Glória, chegar ao poder, não podia porque Dom Miguel, o seu irmão, estava nesse impasse para chegar ao poder. Então, observem, o fim do Primeiro Império acontece por uma série de fatores, movimentos que influenciaram e que deram escopo para que ele chegasse ao fim e, consequentemente, o segundo reinado pudesse acontecer. Então, a gente pode citar que a abdicação de Dom Pedro I em favor do seu filho herdeiro, Dom Pedro II, se dá por isso, por influências externas, por influências internas, mas, sobretudo, por uma nova mentalidade que estava emergindo, ou seja, surgindo, essa ideia de um Estado-nação que fosse para os brasileiros, que defendesse as ideias de quem aqui morava e não favorecesse as ideias dos colonizadores. Então, pessoal, para finalizar essa aula, vale lembrar, ou eu pediria que vocês fossem à internet ou algum livro de história e olhassem, por exemplo, a carta que Dom Pedro I escreve para o seu filho, Dom Pedro II, se despedindo-se e deixando aqui nesse país para que ele posteriormente viesse assumir o trono. É muito emblemática, é bem romântica, é bem emocionante. Vale a pena a gente conferir para entender também que, além de uma figura pública, política, a gente está tratando de personagens humanos que têm também seus valores, que tiveram, mesmo com todas as questões e críticas, essa importância dentro da formação do nosso Estado-nação, ok?